Agora eu vou passar ao Bonassi, o meu amigo do meu pé quebrado. Desculpa, Renata, não foi intencional. A gente queria fazer no Carandiru, mas o governo não deixou. No Carandiru tem menos escadas. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui respirando ar puro no meu próprio estado. É quase inacreditável que isso é possível. Queria colocar outras questões, um outro ponto de vista nisso. Primeiro, quanto ao tema, ao subtema, essa coisa de regiões da literatura e território que a gente vem falando, acho que a coisa mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos, quer gostemos, quer não, foi a entrada da periferia na paisagem da cultura. Eu tenho 50 anos, sempre gostei de ler, estudei literatura e me ensinaram na escola que a grande literatura brasileira não era urbana, que é a grande experiência de tradução, a quantidade de coisas, todos os indicadores apontavam para a literatura regional. E olhavam para a cidade como lugar que um matuto chegava e era devastado pela sanha da perversidade que habita as cidades. Tem exceção, do Machado ao Rubem Fonseca, do Rubem ao Inácio, tem uma série de exceções na história, mas são apenas exceções. Até muito pouco tempo, você tinha essa situação em que o que era considerado correto era protegido pelo campo, né? Então acontece esse processo de inclusão que durante a ditadura militar inexoravelmente aconteceu também, que as pessoas foram se incluindo numa coisa chamada cultura, começaram a perceber o interesse disso. E a periferia da cidade é este último fenômeno, né? Então, assim, e é curioso porque, de certa maneira, é uma honra estar aqui e falar disso, porque o cinema e a literatura ainda apresentam os grandes temas ao Brasil. Se a gente fala de presídio é por causa do Carandiru, se a gente fala de polícia é por causa do Tropa de Elite, se a gente fala de favela é por causa da Cidade de Deus. Não é o poder que coloca esses dramas. Hoje a gente conhece a vida do policial, a vida dentro da cadeia, as questões do crime em mais profundidade, graças a trabalhos de ficção, não a trabalhos jornalísticos, né? Então, isso quanto ao território é muito importante a gente estar, elencando este tema e notando isto, porque isso muda a base social do Brasil, isso prepara uma série de coisas que estão acontecendo hoje, para o bem e para o mal na vida da gente. Tem um outro Brasil aí que a gente tem que olhar diferente do que era o imaginário até então. Quanto ao diálogo da literatura e TV e cinema, nunca foi tão bom. Apesar de um país pobre e burro como o Brasil, grandes obras do cinema brasileiro são adaptações literárias, sempre foram. Desde o início, desde que o cinema brasileiro era mudo, passando pelo cinema novo, os anos 70, 80 e chegando até agora. Na televisão, a mesma coisa, coisas importantes foram adaptadas para a televisão. A discussão aqui não é qualidade, é diálogo. Eles conversaram muito, a gente sempre conversou muito, a TV e a literatura também sempre conversaram muito. Não só tendo escritores importantes no seu quadro de funcionários, como adaptando obras literárias mesmo. Se a gente botar a mão na cabeça aqui, vai lembrar de uma série de obras importantes que a gente conheceu pelo menos primeiro, ou só conheceu através da televisão ou do cinema brasileiro. Então é uma coisa muito importante mesmo. Hoje, por exemplo, as novas gerações, isso muda o quadro da própria cultura como mercado. Então, assim, hoje você tem aí pelo menos entre 50 e 100 jovens escritores publicando por aquelas 10 editoras mais importantes do Brasil, e uma parte significativa desses escritores já venderam suas obras, elas estão vendidas para cinema ou TV, né? Quer dizer, esses caras são procurados, no âmbito da publicação já se discute isso no contrato. Então, assim, o diálogo é muito bom. Há um trânsito entre essas formas, há uma conversa entre os autores de vários lados. Isso não é dramático, dramático são outras coisas. E aí eu passo ao que é dramático, que é quanto à adaptação propriamente dita, assim, né? Então a gente fala de liberdade e tal, eu tenho duas experiências que não falam de liberdade. Quando eu estava fazendo o Carandiru, por exemplo, a gente teve uma primeira versão de roteiro que durava entre 4 e 5 horas. A gente ficou feliz com aquilo, achava que aquilo era bacana. Traduziu para o inglês, mandou para a Sony Classics. Em 15 dias baixa um cara em São Paulo falando igual o Rabino Sobel, falando assim para mim: Bonassi, Sony Classics não vai mais fazer filme. E aí o Babenco ficou roxo, desesperado e tal. Eu falei: mas cidadão, por que a Sony Classics não vai mais fazer o filme? Porque Bonassi não vai dar dinheiro para fazer filme 5 horas e fazer 2 sessões por dia. Eu quero um filme de 2 horas para fazer 5 sessões por dia. Então, assim, apenas para colocar a questão de que trabalhamos para a indústria cultural, chama indústria, não chama arte. Depende onde, temos que saber onde estamos também e o que estamos fazendo.
ponderar isso também. Apesar de se falar de liberdade, a gente tenta obter liberdade no âmbito da indústria, que tem as suas exigências e que compra livros porque eles vendem. Então você adapta para que seja visto por muita gente, porque ninguém paga 200 mil reais por um escritor para jogar fora no lado do lixo ou ser visto por 300 pessoas. Então colocar essa questão também é importante, porque isso também está no âmbito do trabalho do escritor e no âmbito da adaptação. São variáveis presentes na adaptação. Mas eu já tive do outro lado também. A Tata Amaral fez dois livros com filme meu, é ótimo. 2 filmes com livro. Um está em cartaz, chama Hoje, se alguém puder ver, é uma história que se passa. É uma história recente, mas que fala da repressão da ditadura militar, e o outro foi Um Céu de Estrelas. Um Céu de Estrelas é a história de um homem que sequestra a sua própria mulher. E essa mulher no livro é praticamente um objeto de cena, é uma coisa que esse personagem masculino se refere. E quando eu estava trabalhando com a Tata, eu fiz a mesma tolice que o Toreiro fez. Decidi que eu devia adaptar o livro. E nesse processo tolo, quando eu mostrei um negócio para ela, com as mesmas coisas, tipo, o que eu corto, o que eu não corto, esse desespero do como você se corta, eu não tenho essa vocação suicida, nunca me cortei, se não fosse com um acidente. E aí eu entreguei o roteiro para ela, ela falou, mas cadê o personagem feminino? Eu falei, Katsu, Tata, não tem personagem feminino nesse livro. É um homem que conta uma história, não, mas eu quero a história dela, que está oculta na narração dele. A gente, felizmente, brigou, e o Jean-Claude entrou na história e fez um grande roteiro de um grande filme para ela. Então, assim, você está do outro lado, é bacana, porque sempre tem alguém mais inteligente visitando o seu texto, apontando as contradições do seu texto. E o seu texto nem sempre precisa ser adaptado, portanto, em Totem, né? As melhores coisas que eu fiz, os autores tiveram o bom senso de se manter distantes desse processo. E, finalmente, é muito legal isso, porque, assim, se o filme é ruim, você fala, o filme é dele. E se o filme é bom, você fala, o livro é meu. Então, o escritor está sempre numa posição, se não for bobão, está sempre numa posição muito confortável nessa situação, né? E acho que, enfim, queria colocar esse outro lado dessa discussão, que é justamente o fato de estarmos aqui, né? Você pensar que há 30 anos atrás isso seria totalmente impossível por diversas razões. Então, hoje há uma indústria e um interesse nisso. E que isso também coloca, digamos, as suas questões no processo de adaptação. Por enquanto, acho que é isso, né?